Aleluia. Pai, nós te louvamos por esse dia. A nossa segurança é o que a tua palavra diz. E é ela que diz que esse dia foi feito por você, na razão de alegrar o nosso coração, Pai. E o dia não acabou ainda. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, pelo seu cuidado conosco. E essa noite nós nos rendemos a esse cuidado. O nosso coração está como um terreno preparado por um agricultor. Adubado, passado arado, pronto para receber a semente. Pronto para receber aquilo que você tem preparado para as nossas vidas nessa noite. A isso nós nos rendemos. A isso nós nos rendemos. Obrigado por tua palavra. Obrigado pelo sacrifício da cruz, que mudou o rumo da nossa história. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Só obrigado. Bom demais. Bom demais. Podem sentar. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Queridos, um prazer poder estar com vocês nessa noite. Obrigado, Tiago, pelo convite. E é uma honra para mim poder estar com vocês. Eu sou membro dessa igreja, talvez você nem saiba disso, porque eu sou o membro talvez mais ausente da igreja por causa do nível de envolvimento no ministério e das programações. Mas desde março desse ano que nós estamos congregando aqui na igreja. Os filhos vieram primeiro, depois arrastaram a mim e a Adrina, essa jovem que está sentada aqui à frente, minha digníssima esposa. Então, bom demais poder estar com vocês. Eu pensei no que nós poderíamos conversar nessa noite. Confesso para vocês que pensei mesmo. E aí no meu coração veio aquela vontade de falar sobre família, porque eu gosto tanto. Eu me sinto tão bem, tão à vontade. Mas não quero lhe desanimar. Não era isso. Não era isso para esse dia. Mas eu tinha muita vontade, porque família é uma ideia de Deus. É tão bom falar sobre isso. Se a família vai bem, a igreja vai bem. Não é assim? E ainda mais aqui nesse lugar. Um lugar que nós fomos alcançados, um lugar que nós fomos ajudados. Foi através de Tadeu e Rita que nós fomos muito ajudados nessa área de família. Como foi bom isso. Ele dedicava a vida dele para estar nos explicando as coisas que a gente não sabia ainda. Olha que coisa boa. E agora eu estou explicando às pessoas as coisas que eles não sabem ainda. Amém? Então é isso, queridos. A gente vai aprendendo e passando para as pessoas. E esse é um tempo diferente para a nossa vida e para a vida dessa igreja. Quantos estavam aqui o final de semana passado? Rapaz, que final de semana intenso, né? Formatura, aniversário da igreja, transição pastoral, tanta coisa acontecendo, foi bom demais. Mas sabe, a gente poderia aproveitar isso para definir esse tempo também como um tempo marco para transições na nossa vida. E isso é muito positivo, porque a gente está próximo de uma época que já se faz isso naturalmente, que é a virada do ano. Eu sei que vocês não fazem isso, talvez só eu que morava lá em João Pessoa, que fazia promessas para o próximo ano. E aí alguém tinha dito assim, quer ver ficar sério é se você anotar, porque aí você vai poder estar olhando aquilo que você prometeu. Agora eu nunca vi ninguém chegar para mim para dizer, rapaz, eu fiz as promessas e cumpri. Eu não sei por quê. Que dificuldade é essa? Não é assim? Só eu não? É. Quer ver uma? Esse ano eu vou perder peso. Aí o que acontece? Tu engorda. Faz exatamente o contrário do que você tinha prometido a você mesmo. Então nós precisamos, nessas mudanças, definir algumas coisas e se posicionar. Porque só definir, só escrever num papel, só colocar na porta do guarda-roupa para ver todo dia, não resolve. Que isso não é mandinga. Eita! Tem que fazer alguma coisa. Então vamos aproveitar esse tempo de transição da igreja e vamos provocar transições na nossa vida. E eu comecei a meditar um pouco, procurando o assunto que nós íamos conversar nessa noite, e eu me deparei com um problema. Talvez você esteja pensando, será que hoje é domingo, é dia de problema? Mas eu me deparei com um problema, eu tenho visto isso no dia a dia, até no ministério conversando, a gente falou um pouco sobre isso, mas hoje está tendo uma dificuldade da gente evangelizar. Já parou para pensar sobre isso? As pessoas estão difíceis de receber o que a gente vai falar sobre igreja, porque formularam uma ideia que foi implantada por alguém sobre igreja, e agora está ficando um pouco mais complicado. E o que é que está acontecendo? Um recuo. Já que está difícil, eu recuo.
E qual é o grande trabalho que a gente tem visto nas igrejas hoje? Graças a Deus que isso não acontece aqui. Mas por onde a gente aconselha? Que o gasto do tempo está sendo muito mais para o povo que está na igreja do que mesmo se lembrando das pessoas que estão fora. Então, obrigado pelo apoio, meu irmão. Aí eu comecei a pensar sobre isso. Tem alguma coisa que está acontecendo que precisa ser quebrada, que tem alguma coisa errada aí nesse negócio. Certa vez eu participava de uma igreja, e lá naquela igreja tinha um departamento de evangelismo. Acho que vocês já ouviram falar sobre isso. E era interessante que a igreja tinha aproximadamente 300 membros, e o departamento de evangelismo tinha aproximadamente 3 pessoas. Todos os demais não faziam parte do departamento. Mas esses 3 eram esforçados. Eles pegavam os papéis que nós chamávamos de caça-alma. Eu não sei como chama aqui, mas lá a gente chamava caça-alma. E eles saíam todo sábado à tarde no sol quente. Que parece que era para o negócio ficar mais no sol quente. Eles saíam e iam evangelizar. Depois voltavam e contavam alguns testemunhos. Pronto, nossa igreja evangelizava. Com 3 de um grupo de 300 que faziam um trabalho no sábado à tarde. Queridos, isso é para todo mundo. Tá, eu vou começar essa noite despertando você. Você está esperando por quem para evangelizar? Se é você mesmo que foi enviado. Você não pode esperar por você. Tempo de transição. Tempo de mudanças. Tempo da gente dar um rumo novo a algumas coisas, queridos. Nós estamos convivendo com pessoas que estão morrendo. Morrendo espiritualmente. Estão morrendo fisicamente. Nós precisamos fazer alguma coisa. Sabe aquele fervor que existia de se convidar pessoas para ir para a igreja? Parece que aquilo se perdeu. Eu indo já é muito bom, mas eu preciso convidar pessoas para vir para a igreja, para ouvir essa palavra, para ser liberto como eu fui. Minha vida com um destino prévio traçado, o inferno. De repente eu me deparo com a palavra, sou convencido por esse projeto de Jesus Cristo, criado por Deus, mudo o rumo da minha história, pronto. Agora eu venho para a igreja, sento, está tudo muito bom. Não está. Porque ele disse, você que foi mudado o rumo, agora você tem uma incumbência. Mudar o rumo de outras pessoas. Lá estava eu no encontro de casais, convidado para fazer aquele negócio que eu até achava que não ia ser bom, não. Eu digo, eu vou para esse negócio fazer o quê ali? Eu vou me irritar nesse negócio, que parece que eu estou vendo que é coisa de crente, vai estar todo mundo aleluia e glória a Deus. E essa era a minha grande preocupação. E eu lembro que no final de semana que ia ter esse encontro, eu estava programado para ir para uma competição de karatê, e resolvi desistir da competição para ir para o encontro. Mas eu fui tão armado que eu disse à minha esposa, ó, se chegar lá e começar com essa historinha, escapar, isso Tadeu, começar com essa historinha de aleluia e glória a Deus, eu vou quebrar todo mundo lá. Esse era o projeto. Eu ia quebrar todo mundo. Cheguei lá, fui quebrado por todo mundo. O que nós precisamos fazer, queridos, para mudar essa história? É esse tempo agora. É esse tempo. Vamos aproveitar essa transição da igreja e vamos começar a mudar a nossa história também na igreja. Fazer as mesmas coisas vai gerar o mesmo resultado. Se eu quero resultado diferente, eu tenho que fazer coisas diferentes. Amém? Tem um texto na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 7. Eu acho que vão passar aqui, ou se você quiser abrir também, vai dar certo. Mateus, capítulo 7. Aleluia. A partir do verso 24, esse texto também se repete em Lucas 6, fala sobre os 2 fundamentos. Você abriu agora, olha para mim, e eu vou te contar a história. Aí você vai marcar aí essa página para depois você ler e saber que o que eu estou falando é exatamente o que está aí. Esse texto fala sobre uma pessoa chamada prudente e sobre uma outra pessoa chamada insensata, sem senso, sem juízo. Aí diz que o prudente pegou a casa dele e construiu em cima de uma rocha. E o insensato pegou a casa dele e construiu na areia. Ok? Essas casas compraram o material da construção no mesmo lugar. Era o mesmo material, o mesmo tijolo de 8 furos, tudo direitinho, igual, idêntico. A diferença não era a casa, a diferença era o solo embaixo. E aí o que aconteceu? A mesma chuva, vento e rios que bateram sobre aquela casa, bateu também sobre essa ficou em pé. A do prudente e a do insensato não ficou em pé. Caiu. Por quê? Por causa do lugar onde ela estava construída. Ok? E aí a minha pergunta é,
O problema talvez não seja exatamente onde nós estamos construindo a nossa casa, mas seja como nós estamos construindo a nossa casa. Amém? E aí eu busquei inspiração, né, para falar sobre isso. Eu preciso falar em como construir casa. Aí talvez você pense, ele foi atrás de um livro de engenharia, mas não fui. Eu fui atrás de uma história infantil. E eu fui na história dos 3 porquinhos. O departamento infantil desceu agora. Viu? Eu fui atrás da história dos 3 porquinhos. E eu fiquei fascinado, porque eu fui atrás da história na íntegra. Vocês conhecem essa história, talvez de ouvir falar, ou nem lembram mais quando leram para vocês lá atrás, mas tem detalhes nessa história que vale a pena dar uma lidazinha novamente. E eu li a história todinha lá, dos 3 porquinhos. Sabe o que aconteceu? 3 porquinhos se resolveram morar só, conversaram com a mãe e disseram, olha mãe, a gente vai embora, procurar um lugar para a gente morar só. E a mãe disse, beleza, chegou no tempo, vocês já estão crescidos, está ótimo isso aí, vocês podem ir. Agora, eu vou dar uma instrução. Eu vou dar uma instrução. Tenham cuidado, porque tem um tal de um lobo e ele é mau. Lobo mau. Lembram dele? Tenham cuidado com esse lobo mau aí. Ok. E eles saíram e acharam um lugar que era o mesmo terreno para todos 3. E a diferença aí não era mais o terreno, mas era o que eles estavam construindo sobre esse terreno. E o texto é bem interessante, eu vou ler esse pedaço para vocês. O porquinho, eu acho que o que é que vão dizer depois? Rapaz, o cara foi ler a história dos 3 porquinhos domingo à noite. Tenha calma, chega lá. O porquinho mais novo, que só pensava em brincar e não levava nada a sério, fez a sua casa muito rapidamente usando palha. O porquinho do meio era ansioso demais e fez a sua casa usando madeira. O porquinho mais velho, o mais experiente, mais ajuizado, ele era prudente, lembrou do que sua mãe tinha dito, lembrou da instrução e disse, vou construir a minha casa de tijolo. Tá legal ver a fisionomia de vocês daqui de cima. Queria bater uma foto e te mostrar depois. Aí o que aconteceu? O lobo mau apareceu, e ele foi lá naquela primeira casinha feita de palha, e disse, opa, tem comida aí para mim e tal. Aí começou a soprar, e ele soprou, derrubou aquela casinha, o porquinho rapidamente correu, para a casa do vizinho, que era o que tinha feito de madeira. E aí o lobo vai para aquela segunda casa, sopra novamente, derruba aquela casa de madeira, os 2 porquinhos, correm para a casa feita de tijolo. E agora o lobo tenta e não consegue, porque tinha ali um prudente construtor. Sabe, queridos, nós precisamos começar a ser prudente naquilo que nós estamos construindo. Naquilo que nós estamos construindo para Deus, naquilo que nós estamos construindo para a nossa família, para a nossa vida pessoal. Nós precisamos ser prudentes. Sabe que a história não termina aí? Parece que acaba aí. Eu acho que esse finalzinho você não lembra não, mas eu vou te dizer como foi o final. Disse que o lobo olhou assim, não conseguiu derrubar a casa. Aí ele disse, então eu vou fazer o seguinte, eu vou subir nessa casa, eu vou entrar pela chaminé e eu pego eles lá dentro. Só que o porquinho prudente já tinha colocado o fogão embaixo da chaminé, com uma bacia muito grande, com água fervendo. E quando o lobo mau bateu ali dentro, se queimou, e o texto diz queimou o rabo, o lobo mau tem rabo, né, claro. Queimou o rabo e sumiu. Aí o final do texto diz assim, e nunca mais se ouviu falar sobre esse lobo. A prudência da nossa vida vai fazer com que coisas que aconteciam com facilidade antigamente, nunca mais se escute falar sobre você. Os 3 porquinhos. Rapaz, que coisa boa. Vamos mais. A sua construção fala sobre você. Você viu que o primeiro, ele era leviano, era na leveza, o negócio dele era outra coisa, eu queria brincar, não quero saber disso aqui não, faço de qualquer jeito, leviano. Às vezes, nós estamos comparados com esse primeiro porquinho, sendo leviano. Como? Eu vou para a igreja, se eu chegar atrasado, me perdoe se você chegou atrasado, você tem suas razões, e se você não tem, isso é para você. Mas eu vou chegar qualquer hora. Ei, isso é casa de palha, viu?
Cuidado com o lobo mau. Leviano. Levava as coisas com leveza. Sem muito interesse. Para que ler tanta Bíblia? Para que orar tanto? Isso é casa de palha, queridos. Esse é um tempo de provocarmos transições dentro de nós. O segundo porquinho, ansioso demais. O homem estressado. E eu estava lendo alguns textos sobre ansiedade. E eu vou falar um pouco sobre isso, mas daqui a pouco. E é impressionante isso. E o terceiro porquinho era o prudente. E aí eu digo para você, falava sobre você mesmo. Isso, você que é prudente. Você que é cuidadoso. Você que sabe que há uma necessidade de orar, independente do culto de oração, porque é insuficiente. Culto é insuficiente para te manter, queridos. O que te mantém é o que você faz em secreto. O que nos mantém é o que nós fazemos em casa, quando ninguém está vendo. Esse é o prudente. Leitura da Bíblia, e qual o problema se o pregador resolver ler 10 versículos seguidos? Para quem tem problema vai dizer assim, precisa ler isso tudo, isso é falta de habilidade. Se ele fosse um cara habilidoso, ele só lia um versículo e ele conseguia desenrolar toda a pregação. Não, isso é falta de costume com a leitura. Por falar em costume com a leitura, eu quero dar uma pausa para falar um pouco para vocês sobre esses livretos que tem lá na livraria e vocês podem adquirir. Por que foi que eu trouxe esses livretos? Primeiro porque esse aqui foi um que eu já li várias vezes e recentemente li novamente e talvez tenha me ajudado um pouco na inspiração do que eu estou falando para vocês. Esse livreto é Lançando Suas Ansiedades sobre o Senhor. Aí eu peguei outros aqui como exemplo. Está aqui, ó. A Chave para o Sobrenatural, Fale a Verdade, Como Andar em Amor. Mas sabe por que eu trouxe esses livrinhos pequenos? Porque eu me lembrei de uma fase da minha vida, e graças a Deus que eu já superei essa fase, que eu tinha problemas com leitura, rapaz. Quando eu estudava no colégio, tinha uma matéria, eu não lembro se era literatura ou era português, que obrigava a gente a ler livros. E você tinha que comprovar a leitura desses livros depois com resumo. E eu lembro que teve um ano que o primeiro semestre o nosso livro era Olhai os lírios dos campos. Eu não sei quem de vocês já leu esse livro ou conhece, mas até novela já virou. O livro era mais ou menos dessa grossura. Dependendo da sua Bíblia perde para aquele livro no volume de página. Quando eu olhava o livro assim, me dava um desespero. E eu fui criando um trauma dentro de mim. Depois eu consegui me libertar desse trauma. Então eu estou falando para você hoje que porventura está aqui e tem trauma de leitura. Começa por aqui, ó. Sabe como a gente chama esse livro? De bolso. Porque os outros não cabem, esse aqui cabe no seu bolso. Sabe quanto tempo eu demorei para ler esse livro aqui? 10 minutos. 10 minutos. Começa por aqui. Daqui a pouco você chega nos lírios dos campos. Amém? Então aí, ó, na livraria, tem muitos livretos como esse que pode salvar a sua vida. Então se há um trauma, quebra esse trauma. Como? Começa devagar com essas leituras, depois tem uns médios, depois tem os enormes, e você vai ler tudo e vai ser edificado. Amém? Essa era a pausa. Vamos voltar à sua construção. Fala sobre quem você é. Sabe o que é falar sobre quem você é? Fama. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz, você tem uma fama, viu? Todos nós temos uma fama. Até se você resolver se esconder para não ter fama, você vai ter fama de quem se esconde. Tem que ter uma fama. Não tem como fugir disso. Sabe o que significa fama? Conceito bom ou mal que se tem de alguém. Reputação. Nós temos uma reputação. Há um conceito formulado sobre você. E para falar sobre fama, eu queria ler alguns versos com você. Mateus capítulo 4, versos 23 e 24. Você pode abrir comigo? Teve um momento em casa que eu estava pensando que quando eu fosse falar sobre os porquinhos, eu ia dizer assim para você, que porquinho é você? Mas eu não vou dizer isso aqui, né? Mas que casa você está construindo, eu posso dizer. Mateus capítulo 4, versos 23 e 24 diz o seguinte: percorria Jesus toda a Galileia, ensinava nas sinagogas, pregava o evangelho do reino e curava toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes
acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele curou a todos. O que levou as pessoas a levar esses enfermos para ele? A fama. E a pergunta que eu te faço é: tua fama tem levado quem para perto de você? Eita, me lembrei de uma música. Eu vou cantar um pedaço dela. Depois, Tiago, tu me corrige no final aí, em bota de castigo, qualquer coisa. Eu já estou aqui mesmo. Se vier pegar o microfone, eu corro, você não me pega aqui não. A música diz assim, do tempo de Tadeu: e o seu nome era Jesus de Nazaré. Como é o resto? Vamos cantar comigo. Sua fama. Ó. O quê? O fenômeno de um jovem pregador que tinha tanto amor. Eita, e depois vão dizer: eu assisti o Padre Zezinho lá na igreja de vocês. Em Marcos 5, fala sobre aquela mulher do fluxo de sangue. E aquela mulher também tinha ouvido sobre a fama de Jesus. E quando ela disse: ei, Jesus está ali, por saber da fama, ela disse: eu vou para ali que alguma coisa vai acontecer. O mesmo aconteceu com Bartimeu, o cego. Disseram: ele disse, quem está vindo aí? Isso é Jesus de Nazaré. Disse, opa! Aí ele disse: Jesus de Nazaré, sei quem é, já ouvi sobre ele. Conheço a fama dele. Aí ele diz: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele sabia quem era, sabia a linhagem e sabia o que podia fazer por ele. Já tinha uma informação, tinha uma fama. Você tem uma fama. E nós não podemos ter a fama daqueles que atrapalham o andamento das coisas lá fora. No culto de transição, sabiamente, o nosso pastor Tiago Borba falou sobre 9 itens. E o item número 7 dizia sobre o testemunho lá fora. Confere? Isso. O item número 7 falava sobre o testemunho lá fora. Talvez essa ideia do lá fora, rapaz, e aqui dentro? Aqui dentro já não precisa nem dizer, né? E até porque também aqui dentro fica fácil. Aqui é mais fácil. A paz do Senhor, irmão. E a paz do Senhor está ficando tão automático que já tem gente dizendo assim: a paz do Senhor, a paz do Senhor. A paz é o quê? Um departamento? É? Paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, irmão. Mas aqui dentro tudo é mais fácil, queridos. Mas nós não vamos morar aqui. Quando acabar o culto, a gente tem que sair. E sabe o primeiro canto que a gente vai? Se não for lanchar, para casa. E na sua casa você também tem uma fama. Qual é a fama que nós estamos construindo em casa? Os nossos filhos vão se basear na nossa fama para o futuro deles. Sua fama se espalhou e Campina Grande veio ver. A tua fama pode trazer pessoas para essa igreja. Olha para essa cadeira do teu lado que está vazia. Deixa eu te dizer uma coisa: a tua fama pode trazer a pessoa certa para sentar aí do seu lado. Aleluia. Aleluia. 1 Samuel capítulo 16. Por incrível que pareça, eu estou já terminando, viu? As minhas ministrações são assim: receba logo tudo, que é bem ligeirinha. Primeiro Samuel capítulo 16, a partir do verso 17, fala sobre uma influência que o rei Saul recebeu de um jovem que estava vendo o sofrimento de Saul quando ele era apoderado por um espírito maligno. E o jovem disse assim: olha, tem uma forma aí de você resolver essa parada. Música. Arrume alguém que toque bem, que vai dar certo. E o texto diz o seguinte, a partir do verso 17: então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e tragam-o aqui. Verso 17: então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto o filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem. Você percebeu que o verso não parou aí? O que é que o rei tinha pedido? Olha para cá. O que é que o rei tinha pedido? Arruma uma pessoa que toque bem. Aí o cara disse: ó, tem Davi que toca bem. Resolveu? Deixa eu te dizer mais o que o texto fala. Aí diz assim: ele sabe tocar bem, mas ele também é
Eita glória! Ele sabe tocar bem, mas ele também é valente, vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras, de gentil aspecto, e o Senhor é com ele. Aleluia! O segredo para ser liberto naquele louvor não era o cara que tocava bem, era o último item. Talvez por falta de conhecimento foi para o último. Mas só tocar bem não resolveria. A necessidade do Senhor está com ele. A necessidade da unção. Então aqui é um exemplo para esse serviço. Mas eu posso, sem medo de errar, arredondar esse exemplo para qualquer serviço que você faz na igreja. Qualquer serviço que você faz na igreja. Só aquele serviço, só aquela habilidade de limpar bem um banheiro não é suficiente. Tem que ter unção para limpar banheiro. Eita. Se só limpar, quem entrar vai ver limpo. Se limpar com unção, quem entrar diz, eu quero ir de novo. Estou nem com vontade de fazer xixi, mas eu vou de novo, porque o negócio foi sobrenatural. Um exemplo talvez mais simples para você entender o que eu estou falando. Onde você está se envolvendo na igreja? Não seja simplesmente a pessoa que tem habilidade para fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Mas tenha outras características, inclusive a de que o Senhor é com você. Sabe quando Samuel foi ungir Davi? A Bíblia diz que a partir do momento que ele foi ungido, o Espírito Santo se apoderou dele. As pessoas tinham um testemunho sobre a fama de Davi. E a fama é o Senhor é com ele. Mas já nem sabiam o que já estava acontecendo, o negócio estava mais profundo. Agora não só mais o Senhor era com ele, mas se apoderou dele. Sabe o que é se apoderar, queridos? Você se anula para que outra pessoa faça no seu lugar. As suas ações são as dele. As suas palavras são as dele. E a gente diz assim, o pessoal quer ser bem sucedido, faça o que Jesus faria nessa situação. Isso é deixar se apoderar dele. Deixar que ele tome a rédea da coisa. Aleluia. E sucedia que quando o espírito mau vinha sobre Davi, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Olha que detalhe. E a tocava com a sua mão. Ou seja, havia unção naquilo que estava sendo feito. Depois diz assim, então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Nós temos que ser esse testemunho vivo também, de pessoas que não simplesmente têm habilidade para fazer o que faz, mas que, além da habilidade, têm características a mais. Inclusive, o Senhor é com você. Na igreja e fora da igreja também, claro. Porque nós não temos uma vida secular. Eu até sou um pouco contrário a esse termo, quem usa, está tudo bem. Eu sou contrário porque quando você fala secular, é como se você estivesse tirando um pedaço de dentro de um todo. A minha vida é com Deus em todo. Ah, se eu sou um engenheiro, esse é o meu secular. Não, esse é um crente engenheiro. Não é um engenheiro crente, é um crente engenheiro. Amém? Vamos lá, deixa eu continuar aqui. Eu escrevi um negócio aqui que eu achei bonito depois que eu escrevi. Aí eu digo, eu vou deixar aqui para eu ler para eles, que pode ser até que o pessoal ache bom demais e faça uma camisa e coloque na camisa esses dizeres. Nós não precisamos construir o que Deus diz que somos. Nós não precisamos construir o que Deus diz que nós somos. E sim, destruir o que impede a visibilidade do que Deus já falou sobre nós. Não, pareceu não. Isso, então esse é o nosso trabalho, queridos. Não tem nada que você vá construir para que as pessoas possam te observar. Você vai fazer essas coisas tão naturalmente, porque agora o Senhor é com você, que você não vai estar preocupado em produzir a sua fama. Você não precisa se preocupar em produzir a sua fama. A fama não é produzida por você por intenção. Amém? Porque pode ser que as pessoas olhem para você e dizem assim, é o seguinte, quando ele faz, ele tenta fazer bem demais para poder mostrar uma coisa que ele não é. Essa é a sua fama agora. O que devem dizer sobre você, rapaz, ele é tão natural, é tão bom ver o que ele faz, porque a gente vê que Deus está nisso, é natural. Essa é a tua fama, queridos. Você não precisa construir coisas, você precisa destruir coisas que estão impedindo que as pessoas vejam isso. E sabe que, em meio a essa busca desenfreada de construir coisas para ser visto, tem um problema que acontece e que aconteceu lá com o porquinho número 2. Ansiedade. Ansiedade tem sido o maior problema na vida dos cristãos hoje.
Ansiedade é um excesso de futuro. Ansiedade é primo de preocupação. São família, eles são primo legítimo. E tanto ansiedade como preocupação não tem a ver com as coisas que passaram. Tem a ver com as coisas que estão por vir. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Se há ansiedade, não há confiança. Concorda comigo? Se há ansiedade, não há confiança. Porque quem acaba com a ansiedade é a confiança. Ansiedade é não ter aquela certeza do que vai acontecer. Rapaz, e a nossa tendência é sempre olhar para o lado ruim. Isso vai dar errado. Isso é falta de confiança. Porque primeiro eu tenho que saber o que eu estou fazendo. É o que Deus quer que eu faça? É. Então se é, vai dar certo. Porque não é a minha própria vontade, é a de Deus. Então fica tranquilo. A vida da gente tem que ser tão tranquila, queridos. Tão tranquila que você nem imagina. Sem se preocupar com nada. Aliás, eu vou dizer, só teria uma coisa que você podia pensar sobre ela. Eu preciso estar na vontade de Deus. Porque depois que você entra na vontade de Deus, não tem que se preocupar com mais nada. Ansiedade pelo que vai acontecer ou deixar de acontecer? Não, rapaz. Fica tranquilo. A frase da camisa agora é, vai dar certo. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica e com ações de graça. Sabe o que é isso? Se há um desejo, você apresenta a Deus e agradece que vai acontecer. Vá-se embora dormir. Ah, mas eu tenho que me preocupar, porque isso é normal, é da natureza humana. Não da nossa natureza agora. Preocupação não faz mais parte da nossa natureza. E eu vou te dizer mais uma coisa. Esse livro, Lançando Suas Ansiedades sobre o Senhor, fala que preocupação e ansiedade é pecado. Porque vai atrapalhar a tua vida e a falta de confiança. Queridos, pensa se Daniel ficasse ansioso, preocupado, no dia que disser assim, rapaz, você não se curvou, você se curvou a um outro Deus e a gente vai ter que te jogar na cova dos leões. Meu Deus, e agora? Rapaz, esse leão, eu conheço a fama desse cara. Ele pega, não é brincadeira não. Olha, isso é ansiedade, preocupação. Tem isso no relato bíblico? Tem não. Parecia até que Daniel estava dizendo, rapaz, então vai. É para jogar? Joga. Eu não sei se você já prestou bem atenção a essa história. Rapaz, que coisa profunda. O rei manda que coloquem Daniel na cova dos leões. No outro dia o rei vai lá. Porque o rei já conhecia a fama de Daniel. Ele já tinha visto outras coisas acontecer. Porque se era certo que ia morrer, o que é que o rei vai fazer lá? Dizendo, Daniel, chamar morto? Tinha uma dúvida nele, por causa da fama. Sua fama se espalhou. Já viu isso? Sabe o que acontece depois? Você já leu isso, você vai lembrar. Depois ele vai e tira Daniel e diz, mas pai Daniel, eu vou dizer uma coisa a você. Seu Deus quer saber de uma coisa? Todo mundo agora vai ter que se prostrar a esse teu Deus aí. Agora pega aquele pessoal que me induziu a fazer isso com você e vamos jogar ele com as famílias dentro dessa mesma cova. Não trocaram de leão não, queridos, era o mesmo leão. Sabe o que é que o relato diz? Que o leão quebrava os ossos deles antes deles chegarem no final da cova. Pegou no ar. O mesmo leão que não pegou Daniel. Porque tinha confiança. Imagina o que seria na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego quando disseram, olha, vocês agora vão ter que ser jogados nessa fornalha aí. Sabe o que eles disseram? Rei, o senhor faça o que o senhor achar melhor. Mas a gente serve esse Deus, ó, na boa. Aí o rei ficou com raiva, disse, manda aumentar esse negócio aí, 7 vezes mais. Aí joga lá. Se você já prestou atenção a esse texto, você vai ver que os homens fortes do reino, quando lançaram os 3 dentro da fornalha, morreram na porta. Aí eu te pergunto, por que os outros 3 também não morreram? Sabe por quê? Porque talvez você não esteja nem vendo ainda, mas Deus já está trabalhando porque você confia nele. Depois foi o espanto do povo. A gente jogou 3, estou vendo 4 andando, o quarto tem uma aparência assim, então, o que foi que aconteceu? O milagre já tinha acontecido na porta. Você está bem sentadinho aí ouvindo essa palavra? Está esperando algum milagre, alguma ação de Deus na tua vida? Ei, alguma coisa já está acontecendo. Já está na porta. Fica tranquilo. Vai dar certo. Lança sobre ele toda a sua ansiedade. Porque ele tem cuidado de você. Essa convicção de que ele cuida de mim, me dá tranquilidade, queridos. Aperrear por quê? E a Bíblia diz, o que é que você pode fazer com o seu aperreio? Aperreio é para traduzir ansiedade para os dias de hoje. Versão Alagoa Grande. Terra que eu nasci. O que você vai poder melhorar em algum problema que você se depara com ele, ficando aperreado?
Nada. Então eu não vou fazer isso. Mas ficando tranquilo, tudo. Então eu vou ficar tranquilo. O que vai quebrar a tua ansiedade, queridos, é a confiança em Deus. E para ter confiança em Deus, tem que saber quem Ele é. Para saber quem Ele é, tem que ter intimidade com Ele. Para ter intimidade com Ele, tem que ler a Bíblia. Aleluia. Tem que orar. Tem que vir para o culto. Tem que ter comunhão com os irmãos. Esse é o projeto. Que tal aproveitarmos esse tempo de transição e provocar uma transição particular, pessoal? Sai da ansiedade e entra no descanso. É isso que Deus tem programado para a minha vida e para a sua vida, queridos. E esse é um bom tempo para darmos os passos certos. Fica tranquilo. Deus ainda é Deus. O mesmo Deus que protegeu os homens na fornalha, o mesmo Deus que cuidou de Daniel na cova, é o mesmo Deus que tem cuidado da sua vida. Aleluia! 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 Portanto, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte em tempo devido ou oportuno. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Como eu posso lançar algo não material? Eu posso lançar um livro. Lancei. Mas como lançar a ansiedade? Como é que eu faço para pegar essa ansiedade e lançar? Deixa eu te dizer uma coisa. Tem um texto na Bíblia, não precisa se abrir. Eu vou encerrar agora. Eu tinha dito que ia encerrar que estava pertinho, porque o meu pertinho é assim também, tá? Depende do momento. Eu ainda estou no meu tempo ali. Rapaz, aqui é chique demais. Vamos lá. Mateus capítulo 11 diz o seguinte: venha a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e você vai achar descanso para a vossa alma. O que é que nós estamos precisando? Sair desse desespero, da ansiedade e achar descanso. E ele está ensinando como é que você acha descanso. Porque a ansiedade cansa, queridos. Conviver com problemas diretos, essa tensão, cansa e mata. E ele está dizendo, ó, eu tenho descanso para a sua alma. Como? Fazendo isso aqui que ele está dizendo, indo a ele e tomando sobre mim, tomando sobre vós, o jugo dele. Você sabe o que é jugo? Se você é das antigas como eu, você sabe o que é um jugo. O jugo é uma peça de madeira que ela liga dois ganchos, e esses ganchos são colocados em dois animais. O que ele está dizendo aqui é que ele já está com a cabeça na parte dele aqui, do jugo, e essa outra tá vaga, é para você. E a carga que você está levando sozinho vai ser dividida. Ele diz, eu vou levar com você. E outra coisa, a gente vai estar tão pertinho que a gente vai conviver. E eu sou humilde, eu sou manso de coração, vai ser bom demais para você. Você vai sentir alívio para a sua alma. Sabe que se você for olhar alguma informação sobre jugo, você vai ver que ele foi produzido para ser colocado em animais da mesma espécie. Está falando sobre Deus e você, criados da mesma espécie. E o alívio vai ser gerado para a sua vida. Acabou o tempo do desespero, queridos. Chegou o tempo do alívio. Fica tranquilo. No desespero as coisas não serão resolvidas, mas na tranquilidade vai acontecer, amém? Eu sou testemunho, eu vivo junto com a minha família do que Deus tem feito conosco, do que nós temos experimentado nesses últimos tempos, por causa de um posicionamento. O posicionamento de ficar tranquilo. Quando eu digo ficar tranquilo, não é vá para a sua rede e passe o dia lá. É uma tranquilidade que você, mesmo trabalhando, você está tranquilo. Mesmo precisando fazer alguma coisa que possa exigir muito de você, você está tranquilo. Esse é o tempo de estarmos tranquilos. Transição feita. Agora vem a grande responsabilidade. Daqui a pouco o culto acaba. Daqui a pouco a gente vai para casa. E agora a gente volta para a nossa vida como se fossem as atividades normais do dia a dia. E agora é onde nós vamos precisar comprovar que isso que foi dito é bíblico, está implantado no seu coração e vai reinar a sua vida. A Bíblia fala sobre implantar a palavra dele no nosso coração. Implantar não é fazer uma coroa. Eu sei que tem dentistas aqui e sabem o que eu estou falando. Fazer uma coroa é uma coisa, que até aproveita a tua raiz. Pode até dar problema lá na frente. Agora, quando implanta, pega um pino, fixa no osso, acabou. Até para arrancar é novela. Pode comer coco, rapadura, o que você quiser com aquele dente, que ele está pronto. Não é assim?
Implanta essa palavra no teu coração. Anda tranquilo. Divida essa carga com Cristo. Ele quer te ajudar. É esse o projeto de vida para mim e para você. Você pode ficar de pé? Fecha teus olhos. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado porque as nossas razões, elas se rendem às razões da sua palavra. Nós sabemos o que é bom e a tua palavra é boa. Ela consegue nos alcançar em lugares que às vezes é tão difícil até a gente acessar. Mas você vai lá e arruma a bagunça. E nós nos sentimos nessa noite como aquele quartinho da casa, chamado antigamente de quartinho da bagunça, onde todas as coisas que iam quebrando a gente jogava lá. Mas obrigado, Pai, porque nessa noite você nos leva nesse quarto, e o que ainda pode se aproveitar, se aproveita, o que não pode se tira dali, mas esse quarto fica, não mais o da bagunça, mas um quarto para ser utilizado. Nós queremos ser úteis no Teu reino, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Seu cuidado conosco. Nós nos sentimos nessa noite, cuidado por Você. Obrigado porque essa tranquilidade nós não podemos fazer nada para que ela chegue, nenhum esforço de preocupação pode gerar essa tranquilidade, mas em você nós podemos ter paz. E a tua paz não é como a do mundo. Você não dá como a paz do mundo. E a tua paz, ela excede todo entendimento. Obrigado, Senhor. Você pode continuar com seus olhos fechados? Eu quero falar para você que está aqui nessa noite e ainda não fez de Jesus Cristo o seu Senhor, o seu Salvador. Ainda não se rendeu a esse jugo. Vai lá. Ele quer dividir essa carga com você, Ele quer carregar essa carga junto com você. Sabe, isso é facilidade, queridos. Isso é benefício para a sua vida. Então, se você está nesse lugar e não fez de Jesus Cristo o seu Senhor, o seu Salvador, deixa eu te explicar uma coisa. Sabe o que é isso? É como se você estivesse fazendo uma viagem muito, muito comprida, sozinho dirigindo. Você começa a se sentir cansado demais dirigindo ali, dá sono, dói nas costas. Sabe o que Jesus está dizendo para você nessa noite? Deixa eu dirigir o carro da tua vida. Passa para o banco do passageiro e descansa. Isso é fazer de Jesus Cristo o Senhor da nossa vida, o nosso Salvador. Há alguém? Dá um sinal com a tua mão. Alguém? Se você está perto de alguém que levantou a mão e eu não vi, dê um grito. Sem gritos, vamos prosseguir. Se você já ouviu falar no tal do batismo no Espírito Santo, com a evidência de orar em outras línguas, e você até achou interessante, e você até ouviu um pouquinho, e disse, rapaz, que coisa é essa? Deixa eu te dizer o que é isso. Isso é como se você tivesse sido convocado para uma guerra. E aí você naquela raça de ir para aquela guerra, aí disseram assim, toma um canivete. Ele disse, rapaz, eu ia até sem canivete. Mas com canivete eu vou. No meio do caminho você se depara com o batismo no Espírito Santo, com a evidência de orar em línguas, e alguém tira o canivete da tua mão e coloca uma metralhadora. Eita, que as coisas vão ficar mais agilizadas. É isso. Batismo no Espírito Santo, com a evidência da oração em línguas. Alguém deseja isso? Essa é a sua noite. Glória a Deus. Mais alguém? Vai ser mais fácil reconhecer esse descanso. Vai ser mais fácil se livrar da ansiedade, das preocupações. Quando a preocupação se levanta, aí você, oh, rodobracia nasce de marachá. Oh, aleluia. É muito bom. Mais alguém? Essa é a sua noite, queridos. Essa é a sua noite. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você está nesse lugar, está incomodado com alguma enfermidade, algo que está lhe tirando do sério, alguma coisa que não era para estar funcionando assim, deixa eu te dizer uma coisa. Na cruz do Calvário, Jesus levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Isso é fato. Não tem mais como mudar isso. Então, se você está nesse lugar, eu quero te dizer mais uma coisa. A Bíblia também diz que os sinais hão de acompanhar os que creem. Aleluia. Quem crê aqui em cura? Tem como ter sinal aqui, queridos. Está cheio de gente que crê. E esses sinais hão de acompanhar os que creem, e em meu nome
Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quem impõe a mão somos nós. Quem cura é Deus. Há alguém enfermo nesse lugar nessa noite? Eu queria pedir para que você que está aí próximo dela, por favor, se você crê, impõe as mãos sobre ela e ora. Mais alguém? Por favor, alguém aqui perto dela. Vocês podem ir lá, rapidinho, se movam aqui, ó, aqui no meio. Coloca as tuas mãos sobre ela, ora. Sabe, queridos, essa é uma noite de milagres. E você não precisa criar expectativa com o que vai acontecer com elas. Você precisa ter certeza que vai acontecer. Quem tem certeza não precisa ter expectativa. Expectativa é para quem não tem certeza. Deus é o que cura. E assim será na vida dos nossos irmãos. Em nome de Jesus. Pessoal, obrigado pela atenção. Uma boa noite. Que Deus abençoe a vida de vocês.